dia. A incrível transformação de um corpo é um mistério para nós e para muitos de como será esse evento, de como isso tudo vai acontecer. Porque afinal de contas, nós podemos imaginar que pessoas que uma vez morreram de formas diferentes, né? Nós temos visto pessoas sendo cremadas hoje, temos visto pessoas morrendo de catástrofes de tantas formas, pessoas que morrem afogadas no meio do mar e não se acha o corpo. Como será isso? Como que esses corpos serão transformados se uma vez não se sabe nem onde estão? Meu nome é Brandão, convido você a estudar essa lição comigo hoje. Eu sou professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Brás Cubas. E eu quero conversar um pouquinho a respeito dessa transformação do corpo, né? Onde todos receberão um novo corpo na ressurreição de Cristo. E é uma evidência o fato de que Ele é a primícia dos que dormem, ou seja, é o primeiro a sofrer essa transformação, a ocorrer essa transformação, né? Jesus hoje tem um corpo glorificado e semelhante a Ele, os cristãos, os salvos em Cristo, receberão esse novo corpo glorificado semelhante ao dele. E os mortos passarão por esse processo e nós os vivos também. E veja, em Apocalipse diz que o mar devolverá os seus mortos, o fogo devolverá os seus mortos. Então, semelhante àquela cena do Vale dos Ossos Secos, que o profeta ouve a pergunta feita pelo próprio Deus, dizendo: porventura existe a possibilidade desses ossos secos voltar a ter vida? E o profeta responde: tu sabes, Senhor. E o profeta, ele dá a ordem, né, para que os ossos se juntem, segundo a palavra de Deus. E aqueles ossos procuram os seus membros, eles começam a fazer aquele barulho, aquele movimento, e eles se erguem como um exército de pessoas ali, mortas ainda, claro, mas pelo menos juntas em seus membros. E depois o profeta recebe uma segunda ordem, né? Ele ouve Deus falando: olha, agora você sopra o fôlego de vida neles. E esses corpos ali, todos em pé, eles passam a ter vida, segundo a palavra do profeta. Esse vale de ossos secos, ao meu ver, ele representa não somente a história de Israel, que estava numa situação de morte, né? Mas também a ressurreição da igreja, né? Com o corpo glorificado, sendo realmente algo totalmente espalhado pelo mundo e pela história. Eu não sei como o Espírito Santo vai ter essa codificação genética de cada um e ligar cada membro e fazer tudo acontecer e transformar e juntar tudo e juntar novamente ao Espírito. Não sabemos também como seria essa anatomia nova que iremos herdar, mas uma coisa é certa: isso vai acontecer. E a palavra de Deus nos relata isso. Vamos dar uma olhadinha junto? Então veja, o objetivo dessa lição é explicar a ressurreição e a expectativa de um novo corpo glorificado e compreender que a salvação plena foi garantida por Jesus e confirmada pelo Espírito Santo, ou seja, não há dúvida que isso vai acontecer. E vamos mostrar que a plena glorificação do salvo se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. A primeira foi aquela que ele veio, né, de uma forma natural, nasceu aqui da Virgem Maria, morreu e ressuscitou, e mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da sua ressurreição. Na aula passada, inclusive, historiadores relatam esse evento, esse fato, e é algo incontestável as pessoas dizerem que Jesus não ressuscitou. Se você for em Israel, procurar o túmulo de Jesus, você vai ver escrito na porta: sim, ele não está aqui, pois ele ressuscitou. O seu túmulo se encontra vazio até os dias de hoje. E vamos ver o que Paulo fala a respeito disso, né? Veja, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do 13 alguns versículos. Olha o que diz: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ou seja, Paulo está associando a tudo que a igreja faz do aspecto de pregação ligada a esse evento da ressurreição de Cristo, porque se isso não aconteceu, essa pregação do evangelho ela se torna sem sentido, porque realmente a mensagem de salvação e de transformação das vidas é que um dia nós vamos vencer a morte como ele venceu. Olha o versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se você não crê que Jesus ressuscitou, a transformação na sua vida, na minha, não vai acontecer. E nem os nossos pecados deixarão de existir. Porque a obra transformadora de Deus, ela é para todo o nosso corpo, seja espiritual, seja natural, no qual os nossos pecados são lavados, nós recebemos a nova mente de Cristo e nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. Olha o 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, ou seja, todos aqueles que morreram até agora. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está falando que se nós vivemos essa vida sem acreditar sobre a ressurreição de Cristo, vivemos somente para desfrutarmos dessa vida no aspecto natural, somos os mais miseráveis, porque tem pessoas que têm uma condição um pouco melhor, mas tem pessoas que só sofrem nessa vida, não tem prazer algum, uma vida de dificuldade, de falta de provisão, uma vida de sofrimento. Alguns já nascem doentes, outros já nascem tomados de problemas. Então, é uma vida cheia de percalços. Não é uma vida projetada plena, tranquila, uma vida abundante para todos. Não, nós vivemos tantos intempéries da queda do homem que isso nos atinge em cheio. Então a solução que veio para conosco, para nós, é a transformação de tudo, dos nossos corpos, dessa terra, dos céus, de tudo. Então, novo céu, nova terra, novo corpo, vai ser para colocar em ordem todas as coisas que caíram, todas as coisas que se perderam. Olha o versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é um fato. E foi feito as primícias do que dorme. Ou seja, esse fato que aconteceu, que ele ressuscitou, ele é a evidência que ele é o primeiro a passar por essa transformação. Ele é a primícia dos que estão esperando, dos que já morreram e aguardam esse momento. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, se o curso de tudo mergulhou numa trajetória diferente através da morte, Cristo faz as coisas voltarem ao curso original, que é segundo o projeto de Deus, segundo a sua pessoa, transformando novamente tudo vivo novamente. Ele é quem vivifica, ele traz vida, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Ou seja, essa transformação que ocorrerá nas pessoas, será convergida para uma coisa preparada, Nós ressuscitaremos, mas existe todo um processo, um projeto glorioso de Deus para que tudo isso ocorra. Então, não é simplesmente o fato de ressuscitar e a gente não saber o que vai acontecer. Deus já tem tudo planejado, inclusive uma cidade. A plena glorificação do salvo se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Ou seja, quando Jesus está subindo ao céu, o próprio anjo fala, varãos,
Galileus, por que vocês estão assim tão assustados com esse evento? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E isso nós estamos aguardando, a sua vinda gloriosa pelas nuvens, né? Nas nuvens. O evento futuro e final da obra salvadora de Cristo será a glorificação dos salvos em Jesus Cristo. Ou seja, tudo que Jesus fez, a sua vinda, os seus milagres, seu ministério, seus ensinamentos, sua morte, sua ressurreição, foi para que desse uma abertura para que as pessoas que entrassem por esse novo e vivo caminho transformassem as suas vidas e se tornasse uma grande família de toda língua, tribo e nação, conforme João revela e relata no livro de Apocalipse. A glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Será um momento de extraordinária grandeza e felicidade que se dará na segunda vinda de Cristo. Nesse evento, os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana, pois seremos todos revestidos da glória de Deus. Se você não está satisfeito com o seu corpo, você pode ter certeza, nesse grande dia você vai receber um corpo perfeito, né? Um corpo que não será mais corruptível. O que é um corpo corruptível? O corpo corruptível é que ele pode sofrer uma mutação através de um evento estranho, né? Como um vírus, como uma doença permanente, tem pessoas que no trabalho, né, são decepados os seus membros por uma máquina de corte, ou pessoas que num acidente se tornam com uma lesão permanente, problemas de coluna, né? Pessoas que sofrem com dores de coluna, pessoas que sofrem com dores nas juntas, nas artrites aí. Saiba que essa é uma boa notícia para você. O seu corpo será transformado para um corpo glorificado. Deus é tão bom, Ele sempre nos restaura a algo melhor do aquilo que perdemos. A descrição da Nova Jerusalém demonstra que Deus tem para nós um lugar melhor do que o Jardim do Éden, com todas as bênçãos do Éden intensificadas. Imagine a glória que vai ser isso. Imagine uma cidade onde Deus busca os elementos mais valiosos e mais cobiçados, né, por todo o planeta. Ele escolheu para colocar nessa cidade. Os homens gostam tanto de joias e pedras preciosas e de ouro, então Deus fala, bom, já que eles gostam tanto disso, eu vou revestir a cidade inteira com isso. Então Deus ele tem um olhar em fazer aquilo que é o mais impressionante, o melhor para agradar aqueles que Ele ama. Há uma esperança celestial para os salvos em Cristo quando da gloriosa ressurreição dos mortos, onde estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses e Isaías falam isso. A ressurreição de Jesus é a garantia de que os crentes também ressuscitarão dos mortos. Então, quando Jesus montou o plano de salvação, ele quis evidenciar bem esse momento onde ele venceu a morte, onde as pessoas viram Jesus morto daquela forma tão agressiva, tão intensa, onde não havia dúvida, né? Uma pessoa crucificada morrendo daquele jeito, onde eles tinham uma clareza de que uma pessoa realmente no madeiro realmente morria de uma forma asfixiada, né? A pessoa morria asfixiada ali sem como respirar, né? Porque o pulmão fica comprimido. E Jesus morreu sem sangue, né? Porque todo o seu sangue foi vertido no Calvário. O coração dele parou porque não tinha mais sangue para bombar. Ele morre ali. E a evidência da sua morte foi algo realmente incontestável. Mas o mais incrível é quando ele ressuscita, né? E eu vou preparar uma aula sobre isso. Que aquela pedra de 2 toneladas é movida pelo anjo, os acontecimentos,
aquela guarda romana ali, cuidando do túmulo para que ninguém chegasse perto, com aquele selo romano na pedra, e de repente tudo aquilo é rolado pela força de um anjo, os soldados saem correndo e um corpo glorificado aparece, que é o corpo de Jesus, e ele vai subindo nas nuvens depois de ter se encontrado com os discípulos e revelado para eles coisas incríveis, e mais de 500 pessoas sendo testemunhas oculares de todo esse evento, inclusive historiadores. Ele é a evidência de que isso vai acontecer com todos, né? Com todos que são seguidores do Senhor Jesus, que são salvos em Cristo Jesus. Do mesmo modo como Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Olha o que diz Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus tem esse poder extraordinário de pegar esse nosso corpo abatido, né, e transformar para um corpo glorificado. Hoje o nosso corpo está sujeito às enfermidades e demais fragilidades, mas na ressurreição ele será revestido de incorruptibilidade. Nada mais vai poder corromper o nosso corpo, afetar o nosso corpo. Nunca mais morreremos, pois a ressurreição dos santos será a vitória final sobre a morte e o inferno. Olha o que diz 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, isso nunca mais vai acontecer depois desse evento glorioso, porque Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Os salvos entrarão no reino celestial, no seu governo, onde haverá um eterno tempo de alegria, felicidade e bem-estar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já imaginou a alegria, o gozo que as pessoas com seus corpos glorificados, sem dores, sem defeitos, estar contemplando a pessoa gloriosa do Senhor Jesus à nossa frente ali, na nossa frente, cercado de anjos, uma esfera de glória. Isso parece até filme de ficção, né? Mas isso é promessa dele e vai acontecer. Sua presença encherá a terra com sua glória e majestade, conforme a visão do apóstolo João. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus as tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Você já imaginou um lugar que não precisa nem de sol, nem de lua, mas a glória, a luz do próprio Deus estará iluminando a cidade intensamente? Já imaginou aquele facho de luz se aproximando, que Jesus é chamado de lâmpada, né? Então aquela lâmpada aumentando o seu facho, vindo na sua direção, você sabendo que é o próprio Senhor Jesus se aproximando. Isso realmente vai ser algo incrível e indescritível. Todos os salvos em Jesus Cristo um dia ressuscitarão e estarão para sempre com o Senhor no céu. No lugar celestial não experimentaremos mais a dor dos pecados cometidos, bem como os males e dores que outros podem nos provocar. Ali será um lugar ausente de pecadores e ausente de dores. Isso é chamado de plena salvação nos céus. As enfermidades, as moléstias, as catástrofes, as decepções, qualquer tristeza humana desaparecerão para sempre, porque é um lugar onde reina a justiça. Não há interpretação de interesses nesse lugar. O próprio Senhor define claramente qual é a sua pura, boa e agradável vontade e justiça. No céu experimentaremos a eterna alegria, paz, fé, esperança e amor. Isso está relatado em Apocalipse 22.
Nesta vida viveremos a tensão entre as possibilidades precárias da terra e a alegre esperança da vida eterna nos céus, onde estaremos para sempre com Deus. Mateus 25, 34. Tenha isso vivo na sua mente, tenha isso claro na sua mente, de que esse evento glorioso é o evento mais esperado pelos cristãos, é o evento onde a noiva espera o seu noivo. Ora, a tribulação e as dificuldades desse tempo não podem se comparar com o melhor da glória reservado para nós. Então, um contraste gigante de tudo o que nós conhecemos e a glória que está a nós reservado. Uma diferença tremenda de vida que viveremos. Uma diferença tremenda de cenário. Uma diferença tremenda de projeto e de propósito. A vida plena nos céus é um direito adquirido quando fomos adotados pelo Pai como filhos. Então toda a injustiça que nós vemos, toda a miséria, toda a tristeza, a fome, nós temos visto tantas enfermidades, tanto sofrimento, pessoas perdendo pessoas amadas, pessoas sofrendo, e isso tudo vai acabar, porque o próprio Senhor Jesus pôs em prática o seu plano formidável de transformação e restauração de todas as coisas de uma forma gloriosa. Abrace isso. Logo, a herança divina não se limita a bênçãos materiais ou espirituais do tempo presente, mas, sobretudo, as bênçãos eternas do porvir, onde viveremos numa dimensão celestial gloriosa. Romanos, capítulo 8. Nossa salvação foi garantida pela obra de Cristo na cruz e é confirmado pelo Espírito Santo. Tenha isso claro na sua mente. Isso é um fato, é uma obra restauradora. Isso foi confirmado. O Espírito Santo, ele é claro em afirmar isso. A salvação em Cristo é um evento passado, presente e futuro. É uma obra completa, perfeita e universal. Alguns aspectos dessa gloriosa doutrina da salvação são imensuráveis e inexplicáveis, que serão revelados em sua totalidade somente no reino vindouro. Glória a Deus! Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, onde nós temos que ter viva em nossa mente a expectativa de transformação de todas as coisas. Não podemos ter uma mente limitada e distraída com as coisas desse mundo. Temos que ter sempre dentro de nós a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, que um dia acontecerá de fato, no qual seremos arrebatados e transformados para vivermos uma eternidade gloriosa com Ele. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Semana que vem estaremos novamente aqui para falarmos mais algumas coisas a respeito da palavra do Senhor. Deus abençoe.